O Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer. Página 11. A resposta de Deus ao nosso dilema. Se Deus agir de acordo com sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida. A resposta a este, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. Jesus Cristo, nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados, e o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos de 8 a 10. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. A cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado do seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi o instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeira, essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, e o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Segunda, ilustra a grandeza do nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade de homens maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e sua ira inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Assim, ele carregou o nosso pecado, tornou-se maldição em nosso lugar, foi abandonado por Deus e sofreu a completa medida da ira de Deus contra nós. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e condenação.
Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa da sua constante maldade, embora esta seja uma verdade impopular. O Salmo capítulo 7, versículo 11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias capítulo 25, versículo 15. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, versículo 39 e 42. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer. Romanos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa de seus pecados. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas capítulo 23, versículo 46. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus mortos, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo não morreu como um mero mártir, mas como redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através do seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então, por que permanece resistindo à palavra do Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imortal? Se a morte de Cristo realmente faz sentido em seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abrir os seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. A ressurreição. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é um mito e a nossa fé é inútil. 1 Coríntios 15, versículo 14. Mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 2, de 18 a 19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Romanos 4, versículo 25, diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Justificação. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. O apóstolo Paulo também declarou esta verdade: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou, diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através da sua palavra, que é a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição? A consumação de Cristo. Um pouco antes da sua morte, Cristo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Essa breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo. Por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos capítulo 3, versículo 26. Na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmo, capítulo 85, versículo 10. Agora o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e capítulo 8, versículo 1. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. E por fim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.